saúde e bem-estar. Para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Olá, olá, muito boa tarde para você que está ligadinho e ligadinha aqui na melhor estação, na 106.3, Rádio Fema FM. Nós somos a emissora feita para você e como temos esse compromisso contigo todas as terças-feiras, focarmos ainda mais em saúde com o nosso programa Saúde em Dia. Nosso estúdio A, Rádio Fema, está sendo abrilhantado pela presença de empreendedoras, profissionais da área da saúde. Vanessa, bem-vinda à nossa Rádio Fema, minha querida. Que prazer poder te receber aqui. Boa tarde Santa Rosa, boa tarde minha querida, obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui hoje. Então, Patrícia, bem-vinda à Rádio Fema novamente. Boa tarde, Eli, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estarmos aqui. Toda vez que vemos a rádio, sempre temos uma grande repercussão, né? Santa Rosa, região, Argentina. Quero saudar também, dando uma boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando o programa Saúde em Dia. Sempre é muito importante para que as pessoas tenham esclarecimentos, né? Quanto à importância de cuidar da sua saúde. Exatamente, eu digo que é o bem mais precioso que a gente tem, né? E a gente precisa dar notoriedade cada vez mais, ainda mais falando de diabetes, né? Que é o tema do nosso bate-papo de hoje, mas eu quero primeiro fazer a saudação a ela, que está aqui pela primeira vez com a gente, a doutora Eduarda Kinalski. Bem-vinda à nossa Rádio Fema, doutora, que prazer recebê-la. Muito obrigada, Eli, agradeço o convite, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Maravilha, a gente vai bater um papo então sobre diabetes, mas primeiro eu quero saber um pouco da história da clínica DM2. É isso, gente? Me explica um pouco sobre esse empreendimento que acolhe pessoas, pacientes aqui em Santa Rosa e que tá fazendo a diferença, né, na vida de muita gente. Como é que nasceu, então, esse empreendimento? Então, Eli, Vanessa e eu pensamos em empreender e quando a gente pensou em empreender, a gente pensou em algo que fosse fazer realmente a diferença, né, na vida das pessoas, em algo que fosse deixar um legado e não abrir simplesmente um comércio, uma loja, que fosse vender algum produto, né? E sim algo que pudesse estar contribuindo para a qualidade de vida das pessoas, para que elas tivessem mais longevidade, né? Dá para se dizer assim, para que conseguissem recuperar a sua qualidade de vida, recuperar a sua autoestima, sua motivação, recuperar a sua saúde como um todo. E aí, buscando, né, no universo empreendedor, encontramos a DM2. E a doutor DM2, ela é direcionada para o tratamento, então, com um método diferenciado, um método inteligente, né? É uma franquia? É uma franquia, sim. Hoje, no Rio Grande do Sul, temos 3 clínicas, Santa Rosa, Passo Fundo e Porto Alegre, né? A clínica de Santa Rosa foi a segunda a ser inaugurada no ano de 2025, né? Em fevereiro de 2025. E aí, este ano inaugurou, então, a clínica em Porto Alegre. Hoje já são mais de 50 clínicas no Brasil todo, né? É uma franquia e a gente, então, trazendo esse método que foi testado, validado, né? Ele é um método que traz uma medicina alternativa, né? Uma medicina oriental, que vai um pouco de uma forma diferente do que nós temos na medicina tradicional. Ela é integrativa, né? É medicina integrativa, mais natural, né? Mais saúde natural, saúde integrativa. No sábado, inclusive, a gente teve a oportunidade de participar de um evento, né? Que envolvia acadêmicos da área da saúde. E no sábado à tarde, a clínica foi convidada para estar lá. E a gente conseguiu comprovar e conseguiu perceber que cada vez mais a medicina, a saúde está indo para as questões de medicina integrativa, né? Todos os universitários que estavam lá, educação física, fisioterapia, enfermagem, biomedicina, farmácia, eles estavam trabalhando com medicina alternativa, né? Inclusive yoga, reflexões,
medicações, não suplementações, né? Todas as questões direcionadas à medicina natural, alternativa. Maravilha, então. Eu quero aproveitar, então, a doutora Eduarda, então, para saber um pouco mais sobre a diabetes em si. Então, a diabetes ela é uma condição em que o organismo não consegue utilizar a insulina de forma correta, de forma adequada, né? A insulina, então, é o hormônio produzido pelo pâncreas responsável por manter os níveis de glicose saudáveis, normais, né? E na diabetes tipo 2 não acontece dessa forma, então há um acúmulo de glicose no sangue. Hoje, na clínica, a gente atende diversos pacientes, desde pacientes mais jovens, que agora a gente consegue perceber um aumento em pacientes adultos jovens, né, da faixa dos 30 aos 45 anos, mas a gente atende também muitos pacientes idosos, né? Então a gente tem pacientes ali na faixa dos 70 até os 79 anos. E por que escolher justamente a doença diabetes para tratar? Existe uma incidência maior? Foi feito assim algum levantamento sobre a carência desse tipo de atendimento especializado em Santa Rosa? A gente escolheu a diabetes, né, Vanessa e eu, por termos conseguido entender que a diabetes ela tem remissão, né, que todo o histórico, né, até o ano de 2025, nós não tínhamos este conhecimento de que sim, pudesse ter uma remissão, né, a pessoa não utilizar mais, não depender mais de medicações. Então, a gente optou pela questão do diabetes, né, por históricos familiares, por perceber o quão mal a diabetes faz para as pessoas. E mesmo as pessoas usando o medicamento, porque o que faz o medicamento, né? O medicamento, ele faz o controle do índice glicêmico, né? E a causa mesmo, que aumenta esse índice glicêmico, não se consegue trabalhar com a utilização desse medicamento que faz esse controle. Então, a gente optou pelo diabetes por termos descoberto essa metodologia, esse método inteligente que trata a causa, né? Uma sacada muito grande, né? Poder oferecer algo tão específico, né? Especializado ao nosso público aqui da cidade. Exatamente. Outro ponto importante que me vem à mente agora é a questão de que a maioria dos nossos pacientes, eles chegam até nós achando que não tem reversão, porque a vida inteira eles ouviram que não existe como reverter, né? Então esse é um ponto muito importante, porque sim, tem reversão com a forma certa, com o método certo, né? Nós conseguimos sim fazer com que o nosso paciente atinja a remissão. Sim. Doutora Eduarda, a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2? A tipo 1, ela é a diabetes que o pâncreas não produz mais a insulina, né? Então, ele vai ser insulino dependente o resto da vida, ou seja, vai ter que aplicar a insulina para viver normalmente, né? Já a diabetes tipo 2, muitos pacientes não utilizam a insulina, né? Podem até chegar a utilizar a insulina, mas o próprio corpo produz. Né? Então, dependendo do estímulo que ele vai ter. Isso, né? Dependendo da forma que se alimenta. Então, é muito importante manter esses hábitos saudáveis, né? Para que o corpo desinflame e você consiga produzir, que o pâncreas consiga produzir normalmente a insulina para que seja utilizada para manter os níveis saudáveis, né? E quando se fala de diabetes, o pessoal já lembra do doce, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso e até desmistificar também. Não é a questão de gostar ou não gostar do doce que você tem mais propensão ou não para desenvolver a diabetes. Explica pra gente esse aspecto. A diabetes, ela é uma condição que ela que percorre assim anos, né? Então são anos de hábitos comportamentais, né? Que o paciente, ele é um histórico. Ela como eu posso dizer, ela percorre ali anos, tu pode começar os hábitos quando é adolescente e descobrir somente na fase adulta, né? Então não é só a questão do doce, né? São hábitos, são alterações. Um conjunto de hábitos diários na vida da pessoa que ela pode levar a desenvolver o diabetes tipo 2. Então, alterações metabólicas também entram nesse fator, né? Então, são alterações metabólicas, comportamentos, hábitos inadequados, que o emocional, né? E o fator genético, quanto que conta nisso? Eu tenho mãe diabética, pai diabético, explica pra gente um pouco disso. O que acontece? Claro que ter histórico na família
faz com que a gente tenha uma predisposição a desenvolver diabetes. Porém, são os hábitos que vão afirmar se ela vai se manifestar ou não, né? Eu, no meu caso, tenho meu avô, ele é diabético, né? Então, eu já sei que eu preciso manter uma alimentação saudável, os hábitos saudáveis, né? Mas não significa que eu vá desenvolver a diabetes, né? Maravilha. Mas é importante, assim, quem pode se colocar na balança, assim, eu tenho um paciente, né? Eu tenho um parente com diabetes, mas eu mantenho hábitos saudáveis. Eu posso não desenvolver. Eu tenho um parente com diabetes e tenho hábitos inadequados. Eu posso desenvolver. Então, tu tem uma predisposição, ter histórico familiar, mas não é esse fator genético que vai determinar. Dos pacientes hoje que vocês atendem, assim, tragam pra gente, assim, alguns exemplos, né, das pessoas, como que elas chegaram até vocês, qual que era o quadro delas ao chegar, e hoje, após, aí vocês já estão mais de um ano, né, no mercado, recém fez um aninho, né, então, hoje, quais são os frutos, assim, que vocês já colhem desse trabalho realizado aqui? Eu acredito que o mais gratificante, ele seja o depoimento dos familiares, né? Que vai muito além do depoimento dos pacientes. A gente recebeu lá no ano passado ainda, né, fizemos uma proposta com a Fundação Municipal da Saúde, onde a clínica pediu para que a Fundação escolhesse 3 casos, né, de diabéticos que eram atendidos pela rede municipal de saúde, pelo SUS, né, pelo Sistema Único. Sim. E aí vieram 3 pessoas pra gente e uma delas nos chamou mais atenção, porque era uma senhora, né, ela chegou deprimida na clínica, desmotivada. Na conversa que a gente teve com ela, ela me disse: eu não tenho mais vontade de viver porque eu vou dormir à noite e eu penso, amanhã eu vou acordar, vou organizar minha casa, vou fazer meu almoço, vou brincar com o meu neto e no outro dia eu acordo cedo, 9 horas da manhã eu já não tenho mais energia, eu tô jogada no sofá e a minha casa tá uma bagunça que não parece a minha casa. Nossa. E aí eu me preocupei muito, inclusive conversei com o pessoal da fundação, dizendo: a gente vai precisar um apoio psicológico para ela, né? Estarmos junto, acolher muito para que ela não desista, né, do nosso método. E assim a gente fica muito feliz porque ela chegou no resultado, ela chegou na remissão e ela diz assim que diabetes nunca mais. Ela tem o laudo médico, né, que foi entregue pra gente. Ela usava insulina há 20 anos. Nossa. E ela, após a conclusão do método, ela não usa mais insulina e ela precisava fazer 5 vezes ao dia, inclusive precisava acordar de madrugada para poder fazer insulina. Então eram 96 doses diárias que ela usava, né, unidades. E ela vem até a clínica nos visitar e diz que participa de clube de dança, né, no bairro dela. Ela vem até o centro a pé, que antes ela não caminhava uma quadra e já ficava sem ar. Será que não é lá na Vila Jardim que ela dança? Talvez até uma das minhas colegas de Zumba lá na Vila Jardim. Olha! Vamos lá depois. Temos outro caso de que a esposa nos diz: vocês salvaram o nosso casamento, né? O esposo chegou na clínica já com um pé diabético, né? Tendo que, se esperasse um pouco mais, já fazer a amputação. E é justamente também sobre isso que eu gostaria, logo concluindo aí essa parte, Patrícia, doutora também, por favor, Vanessa, pode intervir, sobre as complicações de não procurar apoio também, né? De viver um estilo de vida tão assim, tão, né, abaixo, com qualidade de vida muito abaixo, o agravamento desse não tratamento também, por favor. Depoimentos, né, Eli, de filhos que há um mês mandaram WhatsApp para a clínica dizendo assim, agradecendo por termos conseguido ajudar o pai dele a chegar na remissão do diabetes e que mudou a história de toda a família, né? Então, não só a vida do pai com qualidade de vida, mas a história da família toda, porque acaba envolvendo todas as pessoas, né? Com a pessoa que está ali sofrendo, doente, não conseguindo fazer o que gostaria, não tendo energia, porque a falta de energia, a motivação é muito atingida pelo diabetes, a questão emocional, e aí isso envolve todo o círculo familiar. Mas como que a pessoa que não dá atenção devida ao diabetes, como que ela vive? Quais são esses sintomas que podem ir se agravando, né? E a ponto mesmo de tirar, de incapacitar para a vida?
A diabetes tipo 2 é uma doença muito silenciosa, né? Então, muitos pacientes, no início, acabam não sentindo os sintomas. Ou eles podem ser muito leves, associados, então, talvez com o dia a dia, né? A rotina cansativa, mas entre eles está a indisposição. É o principal sintoma da diabetes, fraqueza, cansaço. Muitos pacientes sentem muita sede, né? Uma vontade maior de urinar. Então, visão embaçada é um sintoma também. E esses sintomas, quando não cuidados, não monitorados, eles podem acabar agravando, né? Então, a gente tem neuropatias, que acaba afetando os nervos, né? Pode acontecer uma perda renal ou até mesmo uma cegueira, né? Muitos das consequências agora de pacientes diabéticos, a principal causa, né, de infelizmente não cuidar, infarto, AVC, né? Então acomete o coração. Então essas são uma das consequências que a diabetes tipo 2 pode causar num paciente amputação também, exato. Tivemos um caso de um paciente com membro amputado já, mas que, graças a Deus, ele entrou em remissão, né? Então, agora ele consegue manter os níveis saudáveis. A Patrícia até estava comentando ali sobre depoimentos, né? Tivemos uma paciente essa semana na clínica que chegou na clínica utilizando bengala, né? Então, ela não conseguia caminhar sozinha. Atingiu a remissão essa semana. Na metade do protocolo já não precisava utilizar bengala, né? Já tá com autonomia, isso, né? Aí. Total. Outra pessoa. Muitos pacientes têm essa perda de mobilidade, então eles acabam, né, endurecendo, não conseguem fazer nada sozinhos, né? E com o apoio da nossa clínica, com a prevenção e os cuidados corretos, eles conseguem atingir a remissão e se livrar dessas possíveis consequências, né? Maravilha, gente. Olha só, agradecer imensamente a vocês por contribuir de forma tão significativa aqui para o Saúde em Dia, né? E eu não falei no início, mas vou falar agora, agradecer, né? Todo o pessoal que está com a gente, né? Todo o nosso time de apoio cultural, a confiança da FEMA Santa Rosa de estarmos aqui, o Lin Centro Clínico, a Vanusa Luz da Mata, aromaterapeuta, a Academia Provibe também com a gente. Eu vi que vocês estiveram na nossa academia, de que é a nossa, porque é a minha, né? E aqui com a galera da FEMA, eu vi que vocês também estiveram na Provibe, estimulando, né, esse cuidado com a saúde, esse olhar diferente para o diabetes, que é uma doença que requer muito cuidado, né? Então, 7 minutos faltando para as 14 horas, eu vou começar contigo, Vanessa. Além de te agradecer imensamente, te deixar à vontade para acrescentar algo que a Eli não perguntou e que é importante você dizer, e dizer um até breve também, né? Certo, então ele agradeço então de coração, né, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, podendo falar sobre esse assunto tão importante. E o que eu quero dizer que é o que tem de mais importante hoje para nós ali, que é o que passa por todos os processos, mas no final é o que nós queremos fazer, é ajudar as pessoas a atingir a remissão do diabetes, né? É o nosso propósito. Eu sei que a Patrícia já falou, mas eu quero reforçar isso, porque não tem preço que pague você poder ver pacientes saindo dali totalmente remissos do diabetes, tá? Então, pacientes, pessoas que têm diabetes tipo 2, pré-diabetes, venham até a clínica, né? Marquem um horário, façam uma consulta avaliativa para que possam entender melhor sobre o nosso método e, quem sabe, também tá aí iniciando e atingindo a remissão do diabetes. Maravilha, obrigada, minha querida doutora. Deixo para ti, então, acrescentar algo e, por favor, dizer um até breve, né? Sempre dispostos aqui os microfones. Como a Vanessa comentou, o nosso propósito é justamente ajudar as pessoas a atingir, né, a remissão do diabetes tipo 2. E realmente não tem preço que pague ver eu chego até a me emocionar, ver pacientes descendo a escada na consulta final comigo e se emocionando, né? Essa paciente que eu comentei que utilizava bengala, ela chegou lá e disse: eu não tenho mais vontade de viver, né? Isso acontece com muitos pacientes. Eles não veem mais sentido em levar viver uma vida tão, exato, né, com a qualidade de vida tão baixa, né? Exato. Então eles não têm mais vontade de fazer nada. E ver eles durante, né, o processo, cada dia melhores,
caminhando na esteira, que é uma das nossas terapias, né? Ver eles fortes, cheio de energia, que muda até a aparência, é muito gratificante. Então, eles saem de lá, a gente comemora, eles se emocionam, a gente chora junto, né? Ouve os depoimentos lindos dos familiares que acompanham, porque é muito importante que os familiares prestem apoio, que incentivem a cuidar da saúde. É muito, muito gratificante ver essa emoção. A gente chega a se emocionar junto, né? Certeza, imagino. É Vida lindo. longa é o trabalho de vocês lá. Patrícia, então, quero deixar para ti, então, fazer, né, o encerramento da visita de vocês, te agradecendo imensamente pela sugestão da pauta, tá? Fazendo uma correção aqui, porque temos um ouvinte muito assíduo, né? E ontem eu falava que a Patrícia ia vir, que a doutora ia estar aqui. Não falei da Vanessa, enfim, não sabia, né? Mas enfim. E daí citei falei da Patrícia, não do SESI, mas de uma outra instituição. A Patrícia já esteve aqui com a gente pelo SESI, né, Patrícia? Isso mesmo. Falando desse evento tradicional que foi a corrida desse ano e dos anos anteriores também. Então faça a correção aqui no ar. Beijo pra você aí, meu ouvinte de todas as tardes. Ele disse, a Patrícia não é lá ela é do SESI. É, tá então, certo. somos do SESI também, né? Estamos aí, as duas, né, DM2 e SESI, preocupados com a saúde das pessoas. E a gente quer, né, conforme combinamos, já marcarmos um momento para trazermos um pouco mais da saúde do SESI também. Sem né? dúvida alguma. Inclusive, aqui esse material no Lavem Elas, porque a gente tá com mulheres empreendedoras. Tem mais mulheres lá no time da doutora? Tem, dois, né? são só mulheres? Só mulheres. Pois olha aí São que só mulheres e assim, é importante dizer, né, que a equipe faz muita diferença também no resultado do tratamento, né, do método com os nossos pacientes, porque eles fazem um acolhimento, o acolhimento que o paciente recebe logo na chegada, lá com a Raquel, com as meninas estagiárias, a Giovana, a Fernanda, o primeiro contato com a Larissa, né? E com a Daiane, que faz esses primeiros contatos com o paciente, faz a grande diferença. Então, são 90 dias que o paciente fica com a gente, tendo esse acolhimento, tendo essa caminhada, o acompanhamento semanal, porque ele vai até a clínica uma vez na semana para poder fazer esse acompanhamento, né? E é isso que faz também a diferença, né? A acolhida, a forma diferente com que a gente traz eles para dentro da clínica, e a gente se importa muito, né? E a gente sempre diz que ele precisa sair de lá melhor do que ele entrou. E a gente tem conseguido isso com todos, 100% dos nossos pacientes saem de lá melhores do que eles entraram, né? Então é isso que é muito gratificante. Agradecer mais uma vez pelo espaço, né? E convidar as pessoas, quem não conhece, tem familiares diabéticos, amigos que queiram estar indo até a clínica, queiram ligar lá para conversar com a nossa equipe, com a doutora Eduarda. É 2211-0102 o nosso contato, né? No Instagram também vocês estão bem presentes, né? O material bem atualizado sempre. Temos muito depoimento lá dos nossos pacientes também. Quem quiser conhecer está convidado. Maravilha, gente. Esse foi o nosso Saúde em Dia de hoje, com apoio de Lin Centro Clínico, Vanusa Luz da Mata, aromaterapeuta, consultora de bem-estar, e Academia Pro Vibe. E, claro, todos os demais apoiadores culturais da Firma FM, onde você está sintonizado. O meu convite é que você permaneça por aqui, porque logo mais às 14 horas a gente tem o Melhor da Tarde. Muita música, viu? E se vocês gostam, tem uma playlist assim eclética, o lugar é aqui, viu? Sintonizem a 106.3. Gurias, até uma próxima então, tá? Obrigada. Beijo pra vocês. Vamos dar um tchauzinho aqui, ó, Tchau, pra galera. Tchau, tchau pra vocês. Vem pra cá, porque vocês estão na emissora feita com muito carinho, com muita presença, e que sem dúvida alguma vai fazer a diferença aí na sua tarde, onde quer que você esteja. 106.3. Você acabou de ouvir Saúde em Dia, com dicas e informações de saúde e bem-estar, para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Fema FM.